Olá, meu querido amigo, minha querida amiga, que alegria estar aqui com você no programa Lugar de Paz. Este é um programa diário de segunda a sexta-feira e aqui nós recebemos pedidos de oração de diversas localidades do Brasil e do mundo. Intercedemos por esses pedidos porque entendemos que a oração é a chave nas mãos da fé para abrir os celeiros da onipotência, onde se encontram os ilimitados recursos que Deus tem para nos abençoar. Então, quando nós oramos, nós estamos em contato com aquele que é fonte de toda a sabedoria, fonte de todo o poder. Ele deseja nos abençoar. Por isso eu quero encorajar você a orar, a abrir o seu coração a Deus. Como você abre o coração a um amigo, ele vai ouvir a sua prece, ele vai ouvir o seu clamor. Há coisas que Deus só fará em resposta à oração. Temos inúmeras experiências na Bíblia, inúmeros relatos na Bíblia de pessoas que oraram e porque oraram foram atendidas. Quer um exemplo? Ana. Ana orou por um filho persistentemente. Ela derramou a sua alma perante o Senhor e Deus ouviu a sua prece e lhe concedeu um filho. E foi Samuel, que foi líder em Israel, profeta e também juiz. A história de Israel foi diferente por causa da vida de Samuel. Tente imaginar se Ana não tivesse orado, ela não teria recebido um filho. Então eu quero encorajar você a orar, porque quando nós oramos, nós estamos em contato com Deus Criador. Estamos dando permissão legal para Ele agir na nossa vida. E isso é muito importante, tá bom? Eu quero ler um texto da Bíblia com você. Filipenses capítulo 1, verso 29, texto de Paulo, à igreja de Filipos, aos Filipenses, capítulo 1, verso 29, Paulo diz assim: porque vocês receberam a graça de sofrer por Cristo e não somente de crer nele. À primeira vista, esse versículo pode parecer difícil de compreender. Afinal, ninguém gosta de passar por lutas ou enfrentar sofrimento, não é verdade? Mas o apóstolo Paulo nos apresenta uma verdade profunda. Seguir a Cristo não significa uma vida sem dificuldades. Você se lembra, Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Então, seguir a Cristo não significa que você não passará por dificuldades, mas significa ter a certeza de que Deus estará conosco em cada uma dessas dificuldades. Quando Paulo escreveu essas palavras, por exemplo, ele mesmo estava enfrentando perseguições e provações. Mas mesmo assim, ele enxergava as dificuldades por uma perspectiva diferente. Para ele, a fé não era apenas acreditar em Jesus nos momentos bons, mas permanecer fiel, mesmo quando surgiam os desafios. Muitas vezes, quando enfrentamos problemas, nos perguntamos, por quê? Por que, Senhor, isso está acontecendo comigo? Mas talvez a pergunta mais importante seja, o que Deus deseja me ensinar através dessa experiência? As provações podem fortalecer a nossa fé, acredite. As provações podem nos ajudar a desenvolver nossa confiança em Deus e a nos aproximar mais dele. Aquilo que hoje parece uma luta sem sentido pode se tornar amanhã um testemunho do cuidado e da fidelidade do Senhor. Se você está passando por um momento difícil, lembre-se, Deus não abandonou você. Ele conhece suas lágrimas, ouve suas orações e continua trabalhando em sua vida mesmo quando você não consegue perceber. E uma das melhores maneiras de fortalecer a fé durante as lutas é conhecer mais profundamente a palavra de Deus. É verdade, e por isso eu quero convidar você a estudar o curso bíblico Ensinos de Jesus. Porque ao conhecer melhor as palavras e os ensinamentos de Cristo, você encontrará esperança, direção e força para enfrentar os desafios da vida. Então salve este número de WhatsApp em seus contatos com o nome Esperança e envie a mensagem Ensinos de Jesus. Será uma alegria poder acompanhar você nessa jornada de crescimento espiritual e descoberta das promessas de Deus para a sua vida. Então eu vou repetir o número, está aqui embaixo, é 12 982000062. Salve este
na agenda do seu celular com o nome Esperança. Este número é exclusivo para você estudar a Bíblia com a inteligência artificial Esperança. E depois de salvar esse número na agenda do seu celular, envie uma mensagem para ele com o título Ensinos de Jesus e você vai descobrir mais a respeito do amor que Deus tem por você. E nós estaremos aqui em oração para que essa sua experiência de estudar a Palavra de Deus seja grandiosa, maravilhosa e que lhe possibilite se aproximar mais e mais do Senhor Jesus Cristo. E agora vamos ler as mensagens, pedidos de oração que recebemos através de nossas redes sociais, começando pelo Facebook, e eu convido você para me acompanhar. Então vamos lá, a primeira mensagem do Facebook é da Isabel Vertino. Orem pelo meu filho, estou aflita. Vamos orar, Isabel, pelo seu filho, que Deus traga paz ao seu coração, que Deus traga conforto, esperança, e eu tenho certeza de que Deus tem planos para o seu filho, tá bom? Muito obrigado por participar aqui do programa e vamos nos unir em oração por você e pelo seu filho querido. A Lilian Ávila diz: peço pelo meu irmão Gênesis Ávila e pelo meu namorado Eduardo Lopes. E também por todos aqueles que me julgam mal, que sejam abençoados. Amém, Lilian, que Deus abençoe você, o Gênesis e também o seu namorado Eduardo. Que Deus dirija os passos de vocês e que vocês, com sensibilidade espiritual, também se submetam à vontade de Deus para a vida de vocês e que os planos de Deus acima de qualquer coisa neste mundo, os planos dele se cumpram e se realizem na vida de vocês. E eu posso dizer que um dos sonhos mais frustrados da vida são aqueles que não correspondem com a vontade de Deus. É uma tragédia a gente sonhar um sonho que não é abençoado por Deus e a gente insistir naquele sonho. Mas quando lemos a palavra de Deus, estudamos a palavra de Deus, os nossos sonhos passam a estar mais alinhados com a vontade de Deus. E aí quando esse sonho se realiza, é uma alegria, é um privilégio poder permitir que os planos de Deus, os sonhos dele, se realizem em nossa vida. Então, eu desejo para você que acima de tudo, de qualquer coisa, que os sonhos, os planos de Deus se cumpram em sua vida, tá bom? Muito obrigado por participar aqui do programa. A Dulceide Araújo diz: pastor, ore por mim e meus filhos. Amém, Dulceide. Vamos orar pela sua família, por você e pelos seus filhos. Os filhos são herança do Senhor, mas foram confiados aos pais para que os pais os preparem para servir a Deus. Que Deus continue abençoando você como mãe e que seus filhos continuem se desenvolvendo na presença do Senhor para servir ao Senhor. Um grande abraço. A Ellen Paulain escreveu: peço orações por Sandro, pela cura dele das enfermidades físicas e espirituais. Amém, Ellen. Vamos orar pelo Sandro. Amigos de oração, anote o nome do Sandro. Vamos orar pela sua saúde, pela sua cura, pelo seu restabelecimento. Muito obrigado, Sandra, por participar aqui do programa Lugar de Paz. A Maria Cristina escreveu: pastor, peço que ore pelo meu filho João Neto e por minhas 3 filhas. Obrigada. Amém, Maria. Vamos orar então pelo João Neto e também pelas 3 filhas. Olha, família grande, família abençoada, isso é muito bom. Que Deus siga abençoando a sua vida e que Deus abençoe também os seus filhos. E agora vamos para a primeira mensagem do Instagram. A Carla Mata escreveu: peço oração por minha família, vida espiritual, saúde, por melhor salário e reconhecimento profissional. A luta está sendo grande. Tem horas que penso que Deus esqueceu de mim. Misericórdia, Senhor, misericórdia. Viver com menos que um salário mínimo está muito complicado. Deus proverá. Carla, eu li a sua mensagem no Instagram, eu acredito que até respondi e tenho orado por você. Eu sei que passar por uma experiência como essa não é fácil, mas vamos continuar orando, intercedendo e eu creio que no tempo certo, de alguma maneira, Deus vai agir se já não está agindo. Então é importante a gente continuar orando, confiando e esperando no Senhor.
É claro que do ponto de vista humano é sempre importante fazermos aquilo que está ao nosso alcance, né? Ser um bom trabalhador, fiel, responsável, fazer um aprimoramento técnico, né? Estudar, tudo isso é importante. E eu creio que você deve ter feito isso e por isso você está buscando esse reconhecimento e melhoria na condição de salário. Então vamos nos unir em oração por você para que essa bênção chegue o mais rápido possível, tá bom? Muito obrigado mais uma vez por participar aqui do programa. A Juliana Rodrigues diz: eu oro todos os dias e acompanho o seu programa, que considero muito bom. Todos os dias eu oro e tenho muita fé em Deus de que vou alcançar a cura do meu filho, a cura do meu pai e a minha cura. Tenho fé também que vou alcançar a solução para o meu relacionamento, pois Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Amém. Obrigado pelas palavras, Juliana. E vamos orar pela cura do seu filho, pela cura do seu pai e pela sua cura, tá bom? Muito obrigado mesmo. Que Deus siga abençoando a sua vida, a vida da sua família. E vamos orar então pela cura de cada um de vocês, tá? Deus sabe aquilo que vocês necessitam e vamos nos lembrar de orar para que Deus continue agindo na vida de vocês. A Clarice Dias diz: peço oração pela minha filha Simone Moura, que está com câncer no ovário. Por favor, orem por ela. Amigos de oração, vamos orar pela Simone. A Simone já participou aqui na TV Novo Tempo, ela é escritora, ela mora, se não me engano, no Canadá, e ela tem enfrentado essa luta. É uma mulher de fé, ela é uma influenciadora digital. Você pode procurá-la no Instagram, ela é bem ativa no Instagram, pode acompanhar as experiências dela. Vamos nos unir em oração pela Simone Moura. Eu acredito no poder da oração, acredito quando a igreja se reúne para orar por um objetivo comum. Então vamos nos unir em oração, Clarice, pela sua filha querida. Ela tem um testemunho lindo de fé, de confiança no Senhor, mesmo nos momentos mais difíceis de sua vida. E isso nos inspira, isso nos encoraja. Tá? Muito obrigado, Clarice, por compartilhar o seu pedido e pode contar com as nossas orações em favor da sua filha, a Simone. Se a Simone estiver ouvindo essa mensagem, um grande abraço para você, Simone. Que Deus continue abençoando a sua vida. Estamos juntos nessa caminhada. A Virgínia Marins escreveu: peço oração por mim, estou com uma alergia nos pés há 2 anos, o que me causa um grande incômodo. Vamos orar, amigos de oração, anote aí o pedido da Virgínia, ela tem uma alergia nos pés, isso tem prejudicado a sua vida e então vamos nos unir em oração pela Virgínia. Muito obrigado, Virgínia, que Deus a abençoe, que Deus lhe traga a cura, tá bom? Grande abraço. E o último pedido do Instagram é da Rose de Almeida. Pastor, o senhor fala com tanto amor pelo próximo que nos inspira a orar e a nos derramar perante o Senhor. Peço que interceda por minha saúde física e mental, para que eu não entre em depressão. Vamos orar, Rose. Eu me lembro também de ter lido o seu pedido no Instagram e vamos continuar em oração por você. Você não está sozinha, tá bom? É importante encontrar um grupo de apoio que você pode ter na igreja, em casa, na família, com amigos. E aqui no programa Lugar de Paz, pode ter certeza que tem uma rede de intercessão que vai interceder por você, pela sua saúde e pelo seu restabelecimento. Um grande abraço e que Deus a abençoe ricamente. Chegou o momento do nosso intervalo. Ao retornarmos aqui no programa, teremos um momento especial de oração. Eu quero orar com você, quero orar por você, então não saia daí, nós já voltamos. Já estamos de volta e que bom que você continua comigo aqui no programa Lugar de Paz, aqui na TV Novo Tempo, o canal da esperança. E é uma alegria caminharmos juntos. E nessa caminhada nós devemos olhar sempre para Cristo. Se nós perdermos de vista Cristo, nós perdemos tudo. Ao desviarmos o nosso olhar de Cristo, a nossa vida se torna uma tragédia, porque Cristo é o autor e o consumador da nossa fé. E nessa jornada de fé, de esperança,
Estamos nos preparando, caminhando para a eternidade. Então, nós temos tantas coisas, tantas escolhas a fazermos. E às vezes escolhemos coisas que são inúteis, frívolas, passageiras. Precisamos fazer a escolha mais importante da nossa vida, que é priorizar Deus, deixar que Ele ocupe o plano central da nossa vida. E como é que tem sido a sua relação com Deus? Tem você se dedicado ao estudo da Bíblia? Tem você orado? Sabe, para auxiliar você nessa jornada de preparação para a vida eterna, eu quero lhe oferecer o estudo bíblico Ensinos Jesus, que você pode fazer na palma da sua mão utilizando o seu WhatsApp. Salve este número que você está vendo agora, 12 98200 0062, na agenda do seu celular, com o nome Esperança, porque é através deste número que você vai estudar a Bíblia com a inteligência artificial Esperança. E depois de salvar esse número, você envia a mensagem Ensinos de Jesus. E você vai ter a oportunidade de estudar a Palavra de Deus usando o seu WhatsApp. E você vai se aprofundar em doutrinas bíblicas, tudo aquilo que Jesus ensinou a respeito da vida, a respeito da morte, a respeito das leis de Deus. É importante conhecer as leis de Deus, que tem como a sua base o amor. Você vai conhecer as profecias bíblicas, aquilo que Jesus ensinou no sermão profético registrado em Mateus capítulo 24. Você vai conhecer também a mais linda promessa feita por Jesus Cristo, de que Ele voltará com poder e grande glória para buscar os seus filhos amados. Então, eu quero encorajar você a fazer esse curso bíblico e eu tenho certeza de que o seu amor por Cristo vai aumentar mais e mais. Então, salve este número na agenda do seu celular, depois envie a seguinte mensagem para a Esperança: Ensina Jesus, e comece a estudar a Bíblia, e depois volte aqui no programa Lugar de Paz, usando um outro número, nós vamos mostrar para você depois, para você contar como é que foi a sua experiência ao estudar a Bíblia com a Esperança, tá bom? E agora vamos ler as mensagens que recebemos através do WhatsApp e eu convido você para me acompanhar. Então vamos lá, a primeira mensagem do WhatsApp é da Adriana. E a Adriana, ela diz assim: peço oração por Mateus, por libertação e mudança de comportamento agressivo e nervoso, e por problemas psiquiátricos, bipolaridade. E pela irmã dele, Isadora, também com problemas psiquiátricos, bipolaridade e crises. Amigos de oração, anote o pedido da Adriana. A Adriana, ela pede então por Mateus e irmã. Ambos têm problemas psiquiátricos e acabam sofrendo e também gerando sofrimento aos seus familiares. Eu tenho certeza de que quem sofre esses problemas, esses transtornos, sofrem. Não é fácil para eles também. E isso gera sofrimento para toda a família que muitas vezes não sabe lidar com essas dificuldades. Adriana, muito obrigado por participar aqui do programa. Que Deus siga abençoando a sua vida e vamos nos unir em oração pelo Mateus e pela sua irmã que enfrentam essas questões tão difíceis, tá bom? Muito obrigado por participar aqui do programa. A Nair Nogueira escreveu: gostaria de pedir oração pelo meu filho Anderson e pela minha filha Gabriela. Ambos estão desempregados, que Deus abençoe e que eles consigam se colocar no mercado de trabalho. Amém, Nair. Estou anotando aqui o nome do Anderson e também Gabriela. Ambos estão procurando emprego. Tá? Muito obrigado, Nair. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe seus filhos e que logo, muito rapidamente, eles sejam abençoados com emprego, porque o emprego, o trabalho é uma bênção. Deus criou o trabalho como uma bênção para o ser humano. É verdade, depois do pecado, o trabalho veio carregado de ansiedade, de cansaço, mas ainda assim o trabalho é uma bênção. Produzir, ser produtivo é uma questão muito boa. E eu tenho certeza de que é plano de Deus para a família humana que as pessoas trabalhem, consigam se manter com os próprios recursos através do trabalho. Então vamos nos unir em oração pelo Anderson e pela Gabriela. Amigos de oração, anote aí o nome do Anderson e da Gabriela. Ambos estão procurando um emprego e necessitam de um trabalho. Que Deus abençoe você, Nair.
A Ana Kisanga diz: Olá, pastor, escrevo de Angola, peço oração pela saúde da minha mãe e pelo meu noivado, para que possa correr tudo bem. Obrigado. Amém, Ana. Deus abençoe você. Quero aproveitar, deixa eu aqui anotar primeiro, pede pela mãe e pelo noivado. Quero aproveitar e mandar um grande abraço para os nossos queridos amigos, irmãos, que acompanham o programa Lugar de Paz a partir de Angola. É muito bom mesmo saber que vocês nos acompanham aqui. Desejo, Ana, que Deus a abençoe ricamente. Essa fase de preparação para o casamento é muito importante. Que Deus, então, abençoe esse período do noivado de vocês e que Deus também abençoe a sua mãe. Você pede aqui por ela, certamente por sua saúde. Que Deus abençoe e cuide de cada um de vocês. O Jefferson Oliveira diz: peço oração por mim e pelos meus filhos Gustavo, Giovana e Guilherme. Sou viúvo desde 2023 e desde então cuido deles sozinho. Peço também oração pela Marta e pelos seus filhos Samuel e Sara e por sua mãe Raimunda. Amigos de oração, anote o pedido do Jefferson. Viúvo desde 2023 e cuida dos filhos Gustavo e também Giovana. E ele pede aqui também pelo Guilherme, outro filho Guilherme. E ele pede também pela Marta e os seus filhos, né? Então vamos anotar aqui, Marta e os filhos, Samuel, Sara e a mãe Raimunda. Muito obrigado, Jefferson. Que Deus continue sustentando a sua vida, a sua fé, a sua esperança em Cristo Jesus e que Ele lhe dê forças e sabedoria para conduzir os seus filhos para mais perto do Senhor, possibilitando a eles também essa grande oportunidade de um dia ter o reencontro com a mãe querida que partiu. Que Deus traga conforto e esperança ao coração de cada um de vocês. A Lilian Santos escreveu: peço orações pela cura e libertação da minha filha Letícia, pois há muito tempo vem sofrendo de crises de enxaqueca. Creio na vitória, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, Lilian. Muito obrigado por participar aqui do programa e vamos orar aqui então pela sua filha Letícia. A questão da enxaqueca. Não deve ser fácil lidar com dores constantes de cabeça. Então, amigos de oração, anote o nome da o nome da Letícia, filha da Lilian. Ela sofre de enxaqueca contínua e isso tem prejudicado a sua vida. Vamos interceder por ela e por sua cura. No início do programa, nós lemos Filipenses 1, verso 29, que fala que nós também sofremos por Cristo. E nós não apenas cremos em Cristo, mas também sofremos por Cristo. Ou seja, viver aqui neste mundo, isso implica em dor e sofrimento. Mesmo com Cristo, nós enfrentamos lutas, adversidades e sofremos. Cristo disse: olha, no mundo vocês vão passar por aflições, mas tenham bom ânimo porque eu venci o mundo. A fé cristã, ela não ignora a dor e o sofrimento. Mas nós recebemos graça para atravessarmos esses momentos difíceis com esperança. E a promessa de Cristo é que Ele estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então nós temos essa certeza de que mesmo atravessando por momentos escuros na nossa vida, o Senhor está do nosso lado. Como disse o salmista: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor é comigo. O Senhor é com você. E eu desejo que você tenha essa percepção da presença do Senhor ao seu lado, mesmo nos momentos mais escuros, mais especialmente ainda nos momentos mais escuros. Eu quero orar com você neste momento. Se você puder, feche os olhos e vamos falar com Deus. Eterno Deus, Pai Todo-Poderoso, Deus de amor, Deus de vitória, Deus da cura, neste momento nós invocamos o Teu santo nome, porque acreditamos que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E nós invocamos o Teu nome, Pai, em favor da Adriana. Ela intercede pelo Mateus, também intercede pela sua irmã. Ambos enfrentam problemas psiquiátricos. Pedimos pela cura. Pedimos, Pai, pelo bem-estar deles. Pedimos também pela Nair, ela intercede pelo Anderson, pela Gabriela, seus filhos.
que precisam de um emprego, Pai. Colocamos também a vida da Ana em Tuas mãos. Ela pede por sua mãe e pelo seu noivado. Que o Senhor a abençoe e dirija a sua vida. Abençoe o Jefferson também, Pai. Ele intercede pelos seus filhos, Gustavo e Giovana e Guilherme. O Jefferson está viúvo desde 2023. Que o Senhor o abençoe com saúde, com sabedoria, para que ele conduza os seus filhos para mais perto de Cristo. Oramos também pela Lilian, Pai. Ela intercede por sua filha Letícia, que enfrenta enxaqueca. Oramos pela sua cura. Nós entregamos esses pedidos em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém.